Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 24 de outubro de 2025. Hoje é uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, meu Deus, cortando um laço, quebrando o arco e desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Reis 5, tá? Uma palavra bem conhecida. É sobre a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra, decanta-la e a sua decanta-la e reza no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, estou aqui para falar de ti, para falar da tua palavra, da tua grandeza, da tua misericórdia. Senhor Deus, porque o Senhor é o único, Pai, é sobre ti, decanta-la e a sua é sobre o Senhor, é nada sobre mim. Porque o Senhor precisa ser falado, o Senhor precisa ser proclamado, o Senhor precisa ser exaltado sobre as nações. Pai, Deus, que eu possa ser, Pai, aquela menor da casa do meu Pai, o menor da tua casa, que possa falar do teu amor com humildade e sabedoria vinda do alto. É o que eu te peço nesta hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor estar hoje em 2 Reis 5, diz assim, a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado a cativo a menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, igreja, a gente sabe que havia uma guerra. E nessa guerra, né, Labandaia Soldecai, né, Israel, ele foi atacar, Samaria foi atacada, né, e ali ela foi levada cativa, tá? Mas você sabe também, aleluia, né, que essa menina, quando ela é levada cativa de Samaria, Samaria tá num contexto, tá numa situação, assim, degradante. Por quê? Porque Samaria, ela pertencia aqui ao Reino do Norte, ok? O Reino do Norte era Israel, e Samaria era onde ficava o templo de Baal, decanta lá Yassô, decanta, onde Acabe fez para sua esposa Jezabel. Então havia uma apostasia terrível nessa época, né? Mas ainda havia profetas. Mas Deus, no tempo da apostasia, Deus levantava homens e mulheres, né? Homens de Deus para decretar a sua sentença contra os reis, né? E contra a nação. E essa pequena jovem aqui, igreja, essa menina, né? Ela é levada ali de Samaria. Então, assim, tem um contraste entre Israel e Samaria. E a situação dessa jovem, né? Ela é uma jovem israelita, era mantida cativa ali em Damasco, estava ali numa situação de cativeiro, mas ela tinha consciência que o Deus, né, que ela servia, né, que o Deus que os seus pais serviam era um Deus fiel. E ela conhecia Eliseu e com certeza ouvia falar, e ela era uma menina altruísta. Igreja, mesmo em meio a degradação moral, a apostasia, ainda tem homens e mulheres de Deus que não se mancham. E com certeza a família dessa menina não havia se manchado. Essa menina não tem nome, decanta lá Yassô, mas ela é um instrumento de Deus na vida, né, de Naamã, que é um homem pagão, ok? Detalhe, tá? E vamos lá. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei da Síria. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de ouro. Igreja, você entende, decanta lá e açaí, que o que ele levou é algo muito grande? Eu vou abrir uma ressalva aqui. Quando Honre, pai de Acabe, comprou Samaria, ele comprou Samaria para ser capital de Israel por 70 quilos de prata, né? E o que ele estava levando aqui, igreja, era algo assim
não tem nem palavra, né? Era muito. Vamos supor assim, 20 vezes o preço de Samaria, vamos dizer assim, né? Então, e aí, mas quando ele fala com o rei, ele fala, não vai, né? Esse Ben-Hadad, né? E a carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que cures da lepra, né? Então, ele manda essa carta. Por quê? Porque a igreja, querendo ou não, se a gente for ver em Primeira Reis, né? O Ben-Hadad, ele lutou 2 vezes contra Acabe ali, né? Na guerra. Depois ainda teve uma guerra mais pra frente de Josafá também, né? Querendo para tomar de volta a cidade de Gileade. Então, é muita coisa, né? Mas assim, voltando na parte de Acabe, né? Então, quando ele invade Samaria, Deus, ele toma a frente da luta, né? Porque ele fala que vai levar os ouros, a casa, tudo que tem na casa, né? Que vai levar os filhos, as mulheres Oh, gente, não é Acabe não, desculpa. Tô falando de Acabe, não é Acabe. Ai, gente, como é o nome dele? Vamos voltar lá, igreja. Eu queria dizer essa parte aqui. Mas quando chega na hora, é no 20, né? Aí diz assim, ó. Primeira Reis 20. Ben-Hadad, rei da Síria, convocou todo o exército, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e guerra e atacou. E enviou mensagem à cidade de Acabe. Para Acabe mesmo, tá? Rei de Israel, que disseram, isto é o que diz Ben-Hadad, a sua prata, o seu ouro, e são meus e o melhor das suas mulheres. Então, ele queria tudo, né? Então, ali vira uma guerra, né, entre Acabe e esse rei Ben-Hadad, né? Mas aí Deus, ele toma a frente, né? E fala, manda o profeta avisar que é para fazer assim, assim, assado. Acabe faz, aí Ben-Hadad perde a guerra. Depois, o profeta fala que 2 anos depois Ben-Hadad vai se levantar. E Ben-Hadad se levanta de novo pra guerra, para lutar contra o povo de Israel. E aí Deus de novo intervém. Mas quando Deus intervém, Acabe o que ele faz? Aí depois Ben-Hadad vê que ele perdeu, né? Ele vai e pede perdão, fala, ai, me perdoa, que eu sou teu servo, tal, para Acabe perdoa e acaba restituindo tudo deles de volta. E isso aí não é legal, porque a glória não era de Acabe, a glória era de Deus, foi Deus que deu, né, a guerra na mão de Acabe, né? Mas aí ele vai, e aí Deus fala assim, então como você, né, não matou o rei Hadad da Síria, então agora é a sua vida pela dele, né? Aí Acabe entra em luto, né, chora, usa pano de saco, se humilha e Deus, né, acaba perdoando ali, mas aí ele morre, tá? Ele morre. Depois ele se disfarça com Josafá, vai pra guerra e ali ele morre. Mas, igreja, eu contei isso aqui para vocês entenderem. Então, essa jovem, ela vem de um contexto, tá? Onde Samaria, ela fazia alianças políticas, tá? Com a Síria. Decanta lá e só havia uma aliança política, porque tudo que Acabe fez foi uma aliança política, né? Então, e aí diz assim, né? Que daí quando esse profeta, né, ele chega dando as cartas, né? Aí o rei de Israel diz assim, olha o que o rei de Israel diz, decanta lá e a sua, decanta lá e a reza. Olha o que ele fala, igreja. É muito estranho, porque ele diz assim, assim diz o rei de Israel, leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso Deus é capaz de conceder vida ou morte por este homem que me enviou alguém que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para me desentender. Então, ele já teve como ameaça, entendeu? Ele não conseguiu ver. Ele já pegou, sentiu medo, tal. Por quê? Porque a Síria, ela vinha, decanta lá, ia sair. Quando ela vinha para o povo de Israel, ela vinha com guerras, com luta. Então, ele sabia, né, que provavelmente poderia ser uma luta. Ele não conseguiu ver com os olhos espirituais, que era algo espiritual que estava acontecendo aqui, tá? Ele viu com olhos carnais. Então, diz assim, ele teve medo mesmo, ficou medroso, né? Então, quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei havia rasgado suas vestes, quem? Eliseu, tá? O profeta. Havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel, né? E tipo assim, por que você rasgou suas vestes? Eu sou profeta. Ou seja, né? Eu sei o Deus que eu sirvo, você não tá entendendo? Então, manda ele vir a mim. E aí, então Naamã foi com seus cavalos e carro e parou na casa de Eliseu.
E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificada. Então, aí vamos lá continuar. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. E aí ele diz mais: não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nelas e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lavasse e será purificado, né? Então, aí o seu servo fala assim: não, pai, nossa, meu pai, ele só falou para o senhor ir lá se lavar, né? No rio de Abana, no rio de Fapar, tudo bem, que não é o rio que o senhor esperava, né? Mas você queria ir nesse rio, né? Mas ele falou pro senhor descer no Jordão e o senhor tá indignado com isso? Alaia sou decai. Por quê? Porque o Rio Jordão era um rio sujo. Mas era no Rio Jordão que Deus fazia milagres, né? O povo de Israel atravessou o Rio Jordão. O Rio Jordão era o rio dos milagres. E era, né? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então o Rio Jordão é o rio dos milagres. E assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, foi purificada, a sua pele tornou-se como de uma criança. Igreja, aquilo que o profeta falou, ele ficou indignado, né? Vai e lave 7 vezes, né? Na hora, ele não conseguiu entender o mistério, decanta lá e a sua. Ele ficou ofendido. Como assim? Eu sou o rei da Síria, né? Eu sou o rei, não. Eu sou o comandante da Síria, eu sou amigo do rei, né? E ele vai cheio de ouro, de prata, de vestes, de coisas assim, de riquezas, ok? Né? Que ele não achar que eu vou lá, me dá aqui, eu vou orar por você. Não, igreja. As coisas de Deus, a glória de Deus, as coisas de Deus é espirituais, decanta lá e eu sou. Então, igreja, porque o poder de Deus é o poder de Deus, né? Você tem que entender que muitas vezes você é só um instrumento que Deus usa nessa terra. Só isso, tá? Então, mas hoje é muito diferente, né? E Deus queria que ele tivesse obediência à palavra de Deus, né? Descer, humilhar, decanta lá e sai, né? Era o que Deus estava querendo dele, que ele descesse, né? Era difícil, era. Porque ele tinha posição, porque ele era amigo do rei, decanta lá e sai da Síria. A Síria era temida, decanta lá e sai. E era um contexto, decanta lá e decai, que estava falando com quem? Com a Síria, com o exército da Síria, tá? Ele temeu, tá bom? Esse rei simplesmente temeu. Lá e sou, decanta, lá e sai. Mas acontece algo aqui muito interessante, igreja. Que daí os seus empregados falam: meu pai, vai lá, né, tal. E aí ele resolve descer e ele mergulha, né? E quando ele desceu no Jordão, é que fala tão bonitinho aqui, igreja. Diz assim, ó. Assim, no 14, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, né? 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificada. A sua pele tornou-se como de uma criança. Ou seja, decanta lá e sui, decanta lá e sai, né? Quando ele desce, a história dele muda, né? Porque ele soube descer. E a pele dele virou de uma criança. E aí diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que Naamã disse: agora sei que há Deus agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo, né? Porque ainda em Israel havia homem de Deus, ok? Porque em Samaria havia o templo de Baal. Mas em Israel havia homens de Deus, né? Então isso é muito interessante, igreja, né? Ele ver, né? Em Samaria tem um templo de Baal, porque o povo flertava com Baal, né? Porque em Judá, né? Em Jerusalém tinha o templo de Israel, de Salomão. E ali tinha um templo de Baal, né? E o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que não... Ah, tá, vamos lá. Agora eu sei que não há Deus em outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Então Naamã insistiu e ele recusou.
E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Então ele pede, né, para levar as terras. Por quê? Porque tinha um misticismo, né? Se levasse terra, essas coisas. Era o povo pagão, vocês sabem, né? Igreja pagão, né? Tinha muito disso, tá? Então, e ele vai e diz que vai fazer holocausto para Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rinom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele apoia em meus braços. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vai em paz. Né? Então ele falou assim: olha, a partir de hoje eu não sirvo mais a Rinom, eu sirvo ao Deus de Israel, mas eu tenho que acompanhar o meu Senhor, né? E o meu Senhor apoia em mim. E Eliseu falou assim: não, vai com Deus. Ou seja, Deus conhece o seu coração. Agora você tá com o coração voltado para mim, né? Igreja, essa fala dele é perfeita, né? Fala de salvação. Um dia eu preguei diferente essa palavra, hoje Jesus mostrou diferente, já pra tu ver, né? Vamos lá, aí vamos aqui o castigo de Geazi. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele arameu não... para Naamã. Aquele arameu não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então, ele pensou, né? Olha só. Olha só o pensamento. Ó, vamos ler de novo. Quando Naamã já estava a certa distância. Vamos lá. Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Igreja, ele pensou. Igreja, o problema não está no pensar, em sim em praticar, né? Praticar. Pensou, praticou. Pecado. Não é você pensar e você praticar, tá? Porque pensar, Deus sabe que a gente pensa tanta besteira, né? Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo, aproximou-se, desceu da carruagem para encontrar e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor... Olha só, ainda mentiu com o nome do profeta. Cara de pau, né? Geazi, sim, tudo bem, mas meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Olha, igreja, ainda mentiu. Mentiroso. Olha só. Sim, tudo bem, mas meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas. Por quê? Porque ele tinha profetas, ele tinha discípulos, tá? A gente... amanhã a gente vai estudar sobre isso, tá? Sobre a escola de profetas. A gente também esses dias que quando Eliseu foi sucessor de Elias, os profetas, né, que seguiam Elias, ficaram olhando, porque tinha uma escola onde eles se reuniam, né? Eles se juntavam, porque a apostasia era tão grande que tinha profetas, tá? Lembra que Obadias escondeu os profetas de Jezabel? Então tinha profetas, tá? E tinha ainda homens de Deus, tá? Por isso quando o Senhor falou, Elias falou: ai, Senhor, eu tô sozinho. Não, Elias, ainda tem 700 ainda que não beijou Baal, que não se dobrou, amém? Então vamos lá. E Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas meu senhor enviou-me para dizer que os 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Ó, pra tu ver. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Mentiroso, que é peste. Não, você acha? Olha, Eliseu foi discípulo verdadeiro de... Eliseu foi discípulo verdadeiro de Elias. Agora, Geazi andou com Eliseu. E fazer o que fez? Não, o caráter é diferente, né? Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi que aceitasse e colocou 70 quilos de
prata, igreja, 70 quilos de prata. Você sabe que esses 70 quilos de prata foi o preço que custou Samaria? Você entende? Você entende isso, né? E aí, igreja, quando ele faz isso, o que que acontece? E aí ele pega 2 mudas de roupa, entregando tudo. Aí, olha só. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceite e colocou 70 quilos de prata, 2 sacolas com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando sacola. Então, a igreja, ele fez tudo premeditado, né? Olha só. E Naamã, sendo generoso, porque ele viu que ele não recebeu, ele pensou provavelmente, acho que Eliseu se arrependeu, né? Não. Homem de Deus e mulher de Deus não se arrepende daquilo que Deus manda fazer. Não, não volta atrás, igreja. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou a sacola das mãos dos servos, guardou em casa, mandou os homens de volta e partiu. Ele escondeu, ó. Você acha? Ainda com treta. Depois encerrou e apresentou-se ao seu senhor. Treiteiro, hein? Treiteiro. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Eliseu, né? Pergunta. Geazi respondeu, o teu servo não foi a lugar algum. Mentira! Mas Eliseu respondeu, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem de Deus, quando o homem desceu, olha só, em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Igreja, o Espírito de Deus, olha, Deus está em todo lugar. Este não era momento de aceitar prata, nem roupa, nem cobiçar olivas, vinhas, ovelha, boi, servo ou serva. Por isso a lepra de Naamã gerará você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso para sempre. Aleluia, né? Então, os seus descendentes, você sabe que na lei de Moisés ia ter a 3ª e 4ª geração, tá? 3ª e 4ª geração. Ficou leprosa. Por quê? Por causa de um homem ganancioso, né? E é muito interessante, porque ele fala assim, Eliseu fala assim, ó, este não era o momento de aceitar prata, nem roupa, nem cobiçar olivas, vinhos, oliveira. É momento que do nome do Senhor ser glorificado, decanta lá e a sua igreja. Quantas pessoas, né, se aproveitando do dom de Deus para agarinhar bens para si. Porque as pessoas querem abençoar a igreja, que vê que Deus te usa, que Deus, ai, mano, sabe? A gente tem que se manter firme. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Decanta lá e a sua. Não permita, não se venda. Decanta lá e a saia, amém? Deus abençoe vocês. Tenha um final de semana abençoado aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, que é na paz do Senhor, amém? Deus abençoe.